Pessoal, e agora eu vou falar sobre uma questão do Enem do ano passado, que ela, assim, parece ser igual ao que a gente conversou agora, porém, o que nós conversamos até agora está ligado aos cromossomos, aos 22 pares de cromossomos, que são os cromossomos não sexuais, tá bom? Quer dizer o quê? Que todos os genes, os alelos que estão nesses 22 pares, eles são iguais, eles estão presentes em homens e mulheres. Agora, a gente tem o último par, o par 23, que é o par de cromossomo sexual. Ou seja, na mulher, a gente tem dois cromossomos grandes, assim, que a gente chama de XX. E no homem, a gente tem um cromossomo maior e um cromossomo um pouquinho menor, que a gente chama de Y. Então, a definição de sexo biológica, né? A mulher é XX e o homem é XY. E existem alguns genes que estão presentes nesses cromossomos sexuais, que a gente chama de herança sexual, tá? E aí, a gente vai ter algumas questões específicas sobre isso. E na questão do Enem do ano passado, depois eu vou colocar a imagem para vocês verem. Tá falando de uma herança recessiva ligada ao cromossomo X, que é o daltonismo. E fala que a gente tem mais homens, vocês não reparam os erros aí não. A gente tem mais homens daltônicos, mas por que, Isabela, que a gente tem mais homens daltônicos se o daltonismo está relacionado ao cromossomo X? Por quê, pessoal? Então, ó, o exercício fala herança recessiva ligada ao cromossomo X, ou seja, recessivo é aquela letrinha minúscula. Como está nos cromossomos sexuais, no par, né, XXXY, a gente vai usar assim, ó. Para ser daltônico, a pessoa tem que carregar, né, o alelo Dzinho, tá bom? Então, como é recessivo, a pessoa que é daltônica, ela vai ter que ter pelo menos um XDzinho desse, eu já vou falar. E a pessoa não daltônica, ela vai ter o alelo dominante Dzão. Só que a mulher não é XX, gente. Para uma mulher ser daltônica, ela tem que ter os dois alelos recessivos. Ela tem que ser XDzinho, XDzinho. Opa, XDzinho, XDzinho. Para mulher ser daltônica. Se a mulher for XDzão, XDzão, ou se ela for XDzão, XDzinho, ela é não daltônica. Né, o fenótipo dela é não daltônico. Agora, e o homem, Isabela? Gente, o homem só tem um X. Então, o homem precisa de uma única dose só do alelo recessivo para ele ser daltônico. Então, o homem só tem duas possibilidades. Se ele for XDzão Y, ele é não daltônico. E se ele for XDzinho Y, ele é daltônico. Então, perceba, o homem tem 50% de chance de ser daltônico. A mulher, não. A mulher tem 1/3, né? 33% de chance de ser, né? Contra os outros 66% aí de não ser. Por isso que o homem, não só daltonismo, tá, gente? Hemofilia também entra nesse tipo de herança sexual, tá bom? Se falar de hemofilia, vocês vão fazer esse mesmo raciocínio, beleza? Então, por que que o daltonismo é mais comum no homem? Porque o homem só apresenta um alelo. O homem só apresenta um cromossomo X. Então, apenas uma dose do alelo para o daltonismo já faz o homem ser daltônico. Como a mulher possui 2 cromossomos X, ela precisa de 2 doses, né? Já que o alelo é recessivo, o alelo que determina o daltonismo é recessivo, ela precisa de 2 alelos recessivos para poder ser daltônica, beleza? Então, eu vou seguir aqui com o exercício e depois você para ele aí, né? Depois, onde eu coloquei na imagem, você para conseguir acompanhar. Então, olha lá. Um casal formado por um homem
não daltônico. Então, o homem não daltônico só tem uma possibilidade, XDzão Y, né? Porque se ele for XDzinho Y, ele é daltônico. Então, só tem essa possibilidade. O casal é formado por um homem não daltônico e uma mulher gestante não daltônica. Então, se ela é não daltônica, eu já sei que ela tem um Dzão, tá? Mas portadora. Toda vez que fala que a pessoa é portadora, significa que ela tem o alelo, mas aí ele não se manifesta, tá? Ela não tem o fenótipo, mas ela porta o alelo para aquela condição, tudo bem? Então, eles vão fazer uma consulta pré-natal e eles receberam uma imagem, um heredograma das possibilidades, né, do cruzamento dos dois, as possibilidades dos fenótipos e genótipos dos filhos, e eles estão querendo saber se tem chance de ter uma criança daltônica ou não, tá? E aí, a outra coisa que eu tenho que falar para vocês é sobre heredograma. O heredograma, ele é uma representação gráfica de um cruzamento, de casamentos, né, da herança genética de uma família. Então, ó, homem é sempre quadrado, mulher é redondinho. Toda vez que falar que juntou aqui o quadrado com o redondo e puxar, significa que aqui teve uma união, teve um relacionamento, e aí nasceram filhos. 2 bolinhas são 2 meninas. Toda vez que qualquer um dessas figuras, seja o quadrado, seja o círculo, estiver pintadinha, significa que essa pessoa é afetada por uma condição. Vamos supor que a gente está falando aqui né, estamos falando do daltonismo, vamos só para exemplificar. Se eu estou falando de daltonismo, significaria que essa mulher aqui é daltônica. Se eu estiver falando de albinismo, significaria que essa mulher é albina, entendeu? Quem tá pintadinho é afetado pela condição. O triângulo vai representar uma criança que não nasceu ainda, que a gente não sabe o sexo. Gêmeo costuma colocar um retângulo assim para representar, tá? Mas enfim, o mais importante é isso aqui: um homem, uma mulher e os filhos, beleza? E aí, esse exercício do Enem junta o heredograma com o cruzamento, primeira lei de Mendel, com herança sexual, com heredograma. Então, sim, é muita coisa junta. E aí, quer saber qual será o heredograma desse casal, tá? Que o geneticista vai produzir para esse casal. Então, vamos lá. Eu tenho uma mulher, aí eles dão a legenda, tá, pessoal? Então, ali no exercício fala legenda. A mulher heterozigota portadora dessa característica do daltonismo. Ela vai se relacionar com esse homem que não é daltônico, então o quadradinho dele é branco. E aí, eles vão ter a probabilidade de ter o filho. Aí, o que o pessoal fez? Pegou o quadro de Punnett e os resultados que deu aqui desse quadro de Punnett. Então, vamos lá. Vamos fazer o cruzamento para a gente saber. O homem é XDzão Y, ó, você faz igualzinho lá nos exemplos dos vídeos anteriores. Separa o gameta. Se o homem é XDzão Y, metade dos espermatozoides carrega o X, metade carrega o Y. Tanto que o homem é que define o sexo biológico da criança. Se o espermatozoide que carregava o Y fecundar o óvulo, dá menino. Se o espermatozoide que carregava o X fecundar o óvulo, dá menina. A mulher é XDzão, XDzinho. Então, ó, XDzão com XDzão, né, coloca aqui. XDzão Y, XDzão XDzinho, XDzinho Y. Então, ele pegou, né, a questão do Enem, ela pegou essas 4 probabilidades e jogou aqui nesse heredograma. Então, olha só, vamos comigo. Eu tenho a chance de ter uma menina, correto? XX é menina. Dzão, Dzão. No exercício fala que quando a mulher é não daltônica, a bolinha é normal. Não tem nada nela, só a bolinha. Então, uma mulher, uma menina normal. Depois, eu tenho a chance de ter, vamos seguir na menina, XDzão, XDzinho. É outra menina, bolinha. Ela é portadora desse alelo. Então, no exercício fala que se for portadora, é a bolinha com uma bolinha dentro.
Aí vamos lá. Próximo, agora são as probabilidades de ser menino. Metade, né? Sempre metade de chance de ser menino, metade de ser menina, 50%. Só tem duas possibilidades. XDzão Y, menino não daltônico, quadradinho normal, branco. Agora, olha aqui, ó, XDzinho Y. O daltonismo é uma herança recessiva e o homem, se ele tem só uma dose, ele é daltônico. Então, existe a chance deles terem um filho daltônico aqui. Ok? Então, a imagem que representa, né, esse resultado desse teste genético é essa aqui. Que no caso aqui do exercício é a letra B. Tá bom? Essa daqui. Show?